Bom dia, professor Tiago Romão. Estamos aqui novamente para dar continuidade, a outra correção, que agora é da lista 2, com o gabarito referente à disciplina de contabilidade de custos, ok? Lembrando que essas correções, elas visam, vocês já entregaram, mas elas visam para que vocês tenham acesso ao gabarito aí e possam entender, o que você acertou, errou, como característica também dentro desse contexto, ok? E aí, antes de mais nada, a gente deve entender também, lembro para vocês, sobre aquela situação igual a atividade 1. Essa atividade aqui, ela compôs o quê? Um ponto, Então, a atividade 1 valia um ponto, a atividade 2 um ponto e a atividade 3 também um ponto, ok? Fechado? Bom, vamos lá, vamos começar aqui a nossa correção. Obviamente vocês viram algumas questões muito conceituais, mas também viram algumas de cálculo, principalmente na atividade 3. Aqui também tem, mas na atividade 3 também, Então, é uma coisa muito mais resumida dentro do nosso contexto, tá? Bom, primeira questão eu coloquei o seguinte, número 1, o que são custos diretos? Eu falei para vocês na aula 2, custo direto, custo fixo, custo variável, abordei muito sobre isso, contextualizei bastante para que vocês pudessem entender. E lá no material de apoio vocês diziam o seguinte, lá está o conceito, ó, são aqueles, aqueles custos, tá? Que podem, de uma certa forma, ser apropriados, tá? Diretamente, ou seja, diretamente aonde? Aos produtos acabados, ou seja, aqueles produtos que compõem a sua produção, tá? Aos produtos acabados, ok? Então, tá aí, a resposta da número 1. Questão número 2. O que são custos, O que são custos indiretos? Ou seja, na verdade, eu não aproprio diretamente, eu dependo de cálculo, de estimativa de rateio, que é aquilo que eu falei para vocês, inclusive está lá na questão 6, Então, o que significa? São os custos que dependem de cálculos, por exemplo, rateios, por exemplo, ou até mesmo estimativas, tá? Para que eles possam ser apropriados, tá? Para que possam ser apropriados, tá? No caso, já que você tem mais de um produto, às vezes utilizando aquele custo indireto, produtos. Então, aquilo que eu expliquei, quando eu tenho uma única produção, só produzo um único tipo de salgadinho e salgadinho. Então, todo custo eu consigo apropriar naquele produto. Agora, se a gente for pegar, que nem os exemplos sala de aula, você pega lá Piraquê, pega essas grandes empresas que fabricam N tipo de produtos, você às vezes tem alguns custos indiretos que você não consegue apropriar diretamente a um produto. Então, você vai ter que fazer um rateio, que são critérios, cálculos ou estimar, para que você crie uma proporção, de inserção desses custos, tá? Questão número 3. O que são custos fixos? A mesma coisa. Aí a gente tem que entender o seguinte. Quando eu estou falando de algo fixo, é aquilo que eu não me altero. Não se altera de uma certa forma. Então, de uma certa forma, são aqueles cujos, de uma certa forma, valores não se alteram ou são os mesmos, enfim, tá? Qualquer seja o volume de produção, tá? Então,
dependente do volume de produção, o que é volume? A quantidade de produção que você está gerando lá, né, não vai alterar os teus custos fixos, tá? Já no contexto inverso interpretativo, os custos variáveis são o quê? Eles se alteram, ou seja, são aqueles, né, de uma certa forma, cujos valores, ou seja, se alteram, tá? De acordo ou em função do volume de produção. Da empresa. Tá? Então, só para vocês entenderem aí, que aí a gente tem duas situações, tá? Aí a questão número 5 é o seguinte, ela pergunta sobre o esquema básico da contabilidade. Ele se resume, em que se resume esse esquema básico? Aí eu fui na segunda aula, eu colocava um esquema e lá embaixo qual era o resumo da contabilidade, que inclusive, de uma certa forma, eu expliquei também um pouco desse contexto no cotidiano, mas vamos lá. Então, a primeira coisa que faz parte do esquema básico é o quê? É separar o custo de despesa. O que são custos, né? Teoricamente, e despesas. A segunda situação dentro desse contexto aí é apropriar os custos diretos. Ou seja, aqueles que estão ligados diretamente ao produto. E o terceiro, né, o óbvio, é gerar o critério ou definir o rateio dos custos, o que, galera? Indiretos. Então, de uma certa forma, a contabilidade de custo se resume a isso. O quê? Lá dentro da produção, eu separo o que é custo, o que é despesa. Depois entendo o que é custo direto e custo indireto. Obviamente que aí tem todo um contexto de fixo e variável dentro, mas em resumo, se categoriza dentro disso, ok? Bom, questão número 6, né? O que é um critério de rateio? Bom, o nome já meio que especifica. O que é o critério de rateio? É um recurso, é o recurso, né, de uma certa forma, tá? Que a empresa emprega, ou seja, empregado, para distribuição dos custos. Ok? Ou seja, tá? É o fator pelo qual os custos indiretos são o quê? Divididos. São. Ok? Então, tá aí, né? A resposta da questão 6. E aí na 7, né? Alguns erraram por causa de bobeirinha. Vamos lá. A questão 7 é o seguinte. Normalmente são... Olha o que ele pergunta. São custos indiretos em relação a quem? Em relação aos produtos. Marca alternativa. Vamos lá. Então a gente quer achar o quê? O que são custos indiretos aqui em relação ao produto? Vamos pegar aqui o aluguel. O aluguel é uma coisa indireta ou direta? O aluguel, de uma certa forma, a gente sabe que ele pode ser indireto. Por quê? Lembra da questão da apropriação dos custos, do rateio? Se eu fabrico mais de um produto dentro daquela empresa, o aluguel eu vou ter que apropriar isso. Então aqui, ó vou botar até aqui, ó, indireto. Deixa eu apagar aqui. Então aqui é indireto. Beleza? E supervisão, galera. Supervisão é a mesma coisa. Eu tenho uma supervisão lá na produção, gero vários produtos. Ele não é um custo direto, ele é um custo indireto. Então aqui eu já encontrei talvez a minha resposta, mas vamos ver os demais. Bom, aluguel a gente já viu, sabe que isso aqui é indireto. Mas a embalagem,
Lembra da questão da embalagem? A embalagem ela pode ser direta. Por quê? Porque ela se aplica àquele produto, àquele tipo de embalagem. Então, isso aqui é teoricamente errado. Promoção e propaganda. Indireto. Indireto. Ou desculpa. Tô falando direto, indireto. Isso aqui é uma despesa. Tá? E aí, ó, errado. Matéria-prima e embalagem. Isso aqui já é direto. Aqui, ó. D e D. Então, isso aqui é errada. Então, qual é a opção certa? Tá aqui, ó. Opção correta. Tá? Fechado? Aí, a questão número 8. Normalmente são custos diretos em relação ao que? Aos produtos. Agora a gente quer achar o direto, né? Então, vamos lá. Aluguel e embalagens, promoção e propaganda, matéria-prima e supervisão, matéria-prima e embalagem. A gente já sabe que esse daqui, ele é indireto, teoricamente direto. Então, esse aqui é a opção errada. A gente já viu ali no contexto anterior. Fez a primeira, a segunda vai ficar mais claro. Esse aqui é despesa, esse aqui é despesa. Então, também é errada. Matéria-prima e supervisão. Matéria-prima direta, mas a supervisão é indireta. Então, isso aqui é errado. O que que nos restou? A última opção, que é direta e direta. Tá aí a resposta da questão número 8. Tá? Opção correta. Tá? Questão número 9. Aqui, né, a gente tem que interpretar o seguinte. É uma determinada empresa, uma indústria, né, que ela vai fabricar vários produtos ali. Ela verificou algumas ocorrências, por exemplo, tá? Dentre essas ocorrências, o que a gente tem que ver aqui? Ela diz esses eventos, a gente tem que dizer se ele é um custo direto ou indireto, e ainda dentro dessa aplicação se ele é fixo ou variável. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o primeiro para a gente entender. Ele diz o seguinte, ó, nesse evento. Consumo de energia diretamente proporcional ao volume. Olha como é que ele já diz isso. Se é proporcional ao volume, esse primeiro aqui, eu vou chamar de 1, né, esse 1, ele é o quê? Ele é um custo direto. Beleza? Mas olha que interessante. Ele é um custo fixo ou variável? Se ele está dizendo que é direto, ele diz, ó, consumo de energia diretamente. Eu já saberia que era um custo direto. Mas ele diz ainda proporcional ao volume. O que é proporcional? A condição de quantidade que é fabricada. Então, ele é um custo direto que variável. Ok? Então, ele é um custo direto variável. Ou seja, que ele varia de acordo com a produção. Ok? Aí, a gente vem aqui para 2. Deixa eu até apagar aqui, que aí vai ficar mais organizado. Vou pegar aqui. Aqui, ó. 1, 2, tá? Aí o 2 é o seguinte. Vamos lá. Matéria-prima transformada em produtos acabados. Olha só, a matéria-prima a gente já sabe que é o quê? Um custo que direto, não é isso? Direto? Correto? Então ele é um custo direto. Transformada em produtos acabados. Essa quantidade de produtos acabados, gente, ela vai acontecer o quê? Ela vai variar. Então ela é variável. Ok? Custo direto variável. 3. Gastos com o pessoal do faturamento, ou seja, salário, encargo social. Então a gente já sabe que isso, se é gasto de pessoal de faturamento, não está relacionado à produção, mas é como se fosse o pessoal que faz o faturamento, o pessoal que trabalha ali dentro do escritório administrativo. Então isso está relacionado aqui, galera, a um custo indireto. Tá? E aí é um custo indireto, só que é salário e encargo. E aí tá dizendo ali, não tem nenhuma questão de proporcionalidade, o quê?
custo indireto fixo, ok? Pois bem, 4. Depreciação de máquinas em produção comum. Já coloca entre parênteses, linha reta. Por quê? Mantém uma mesma constância, né? Uma produção dentro da produção, a gente fala de alguns critérios de layout de produção. Então ele já está dizendo aqui linha reta. Se é linha reta, a gente está falando de uma depreciação. Essa depreciação, ela é um custo o quê, galera? É um custo indireto. Beleza? Ele é um custo indireto, só que aí a gente está falando de linha reta, não há uma modificação no layout de produção. Então ele é fixo. Questão número 5. 5 não, né? Evento 5, desculpa. Honorários da administração da produção. Então, o honorário da administração da produção é a gestão ali que trabalha na produção, que ela tem honorário que está falando o quê? O salário dela, né? De uma certa forma. Então, isso é um custo que, galera, também um custo indireto e fixo. Ok? E o último, depreciação do equipamento de processamento de dados da contabilidade geral. Então lá tem um equipamento de processamento de dados e ele vai depreciar, né? O que acontece aí? Ele é um custo, hein? Indireto e fixo. Ok? Aí eu perguntei o que para vocês aí, galera? Pede para calcular esses valores. Bom, o que a gente vai fazer aqui? A gente vê que temos dois custos diretos e cada um deles, né, 1 e o 2 é 400, então aqui, ó, 400, né, mais 500, 900. Aí a gente tem aqui os custos indiretos e fixos, né? A gente vai ver lá 300, mais 200, mais 600, mais 100. Ok? Então vai dar quanto aqui? 500, não é isso? Com mais 600, 1.100, 1.200. Se eu fosse pensar em total dos custos, seria quanto, galera? Hein? 2.100. Mas aí aqui eu já encontrei o resultado que eu queria. Ok? Fechado? Então, galera, essa aí foi a correção, né, do gabarito, né, das questões referentes à atividade 2, ok? Então, um grande abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tudo de bom e tchau, tchau, hein?